Irmãos, eu quero fazer uma breve oração agora, em nome de Jesus, para nós aqui podermos expor a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, neste momento nós vamos falar a Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que ela é digna de toda a nossa confiança. Que o Senhor neste momento, ó Deus, possa abençoar o Teu povo que aqui está, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Ó Deus, que todos neste momento possam estar atentos naquilo que o Senhor vai falar aqui neste momento, através da Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir e que vai receber a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender na nossa vida é a respeito de como que nós temos que focar. Mas focar no quê? Tudo que eu vou falar aqui agora para você, eu quero que você entenda de uma maneira, não de uma maneira como qualquer. O que eu vou falar para você aqui agora é algo espiritual. Não é algo palpável, não é algo que você está vendo, mas é algo que vai ser agora transmitido para a tua alma, para o teu mais profundo coração. Eu quero que você neste momento venha focar totalmente naquilo que Deus ele vai falar com você aqui agora. Porque muitas das vezes, amados irmãos, a gente entra na casa de Deus e já a gente começa a ficar pensando nos problemas lá fora, nas coisas que estão acontecendo lá, alguns problemas em casa, e muitas das vezes nós não focamos naquilo que realmente a gente precisa focar, para poder a gente então aprender. Aprender o quê? Aprender a verdade da palavra de Deus. Aprender o significado que é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós ficamos distraídos por muitas coisas, pensando no dia do amanhã. Irmãos, o dia do amanhã nem chegou ainda e a gente já está pensando amanhã. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Aonde eu vou? Para onde eu vou? Eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. Sabe, amados irmãos, quando nós adentramos no templo, aonde é transmitida a palavra de Deus, nós temos que entender que nós precisamos estar focado, ter foco em nossa vida. Mas o que é o foco? Foco é a palavra, para nós aprendermos o profundo que é a palavra de Deus. Porque se nós distrairmos um pouco, se nós começarmos, a gente vem assim, pensa assim, eu quero ouvir a palavra de Deus. Sim, se nós quisermos ouvir verdadeiramente a palavra de Deus, nós temos que centralizar nela, prestar atenção nela, para podermos aprender dela, porque é dela que nós vamos tirar o conhecimento, o entendimento para a nossa vida. Nós estamos vivendo nesta terra e nós temos o conhecimento da palavra, mas muitas das vezes nós não damos tanta a ênfase que precisa ter a palavra de Deus. Irmãos, tem uma passagem aqui na Bíblia a respeito de algo que todos nós conhecemos. A respeito de um discípulo que estava no meio de uma grande multidão, aonde o mestre, Jesus, ele começou a ensinar a palavra. E a Bíblia fala assim que Jesus, ele pegou um barco de um dos discípulos e falou para que aquele barco pudesse ser afastado um pouco, para que ele então pudesse transmitir a palavra.
trazer um conhecimento para aquele povo que estava ali para ouvir do Senhor Jesus a palavra. A Bíblia não está registrada o que Jesus ele falou naquele tempo. O que Jesus, aqui não está descrito, olha, Jesus falou isso, pregou isso, não. Mas uma coisa eu tenho a plena certeza, no mais profundo do meu coração, que aquilo que Jesus ele falou, aquilo que Jesus ele ensinou algo muito profundo. Ele não ensinou algo que não tem sentido. Ele não ficou falando palavras ao ar, enrolando, fazendo rodeio. Não. Jesus ele é uma pessoa que ele focava. Ele focava. E que era o foco da pessoa de Cristo? Era a palavra. A própria palavra estava ali, sendo transmitido para o coração daquele povo, naquela praia ali. E todos estavam ali ouvindo. Como muitos acontecem, a palavra ela é pregada, a palavra ela é ensinada, a palavra ela é direcionada. Só que muitas pessoas não dão a ênfase, não prestam muita atenção e desfocam. E o Senhor Jesus ensinou ali naquela manhã e transmitiu uma palavra que eu tenho a plena certeza que foi uma palavra tão maravilhosa, tão gloriosa. Da mesma forma que você está ouvindo aqui, você não está ouvindo, você está ouvindo a palavra que está saindo da boca dessa pessoa aqui. Mas a palavra que você está ouvindo não é eu que estou falando, não é de mim, mas você está ouvindo do próprio Deus, que é a palavra dele. Então nós temos que focar, não é na pessoa que aqui está, nós temos que focar naquilo que nós precisamos para a nossa vida, para nós então tirarmos, aproveitarmos e aprendermos para a nossa vida. Porque todos nós aqui precisamos aprender, irmãos. E como que nós vamos aprender? No que nós vamos aprender? O que nós vamos tirar de proveito? Se não for a palavra. Porque a palavra é ela que nos dá a direção. É ela que faz sentido para a nossa vida. É ela que dá direção para a nossa vida. É ela que nos dá a visão certa das coisas na nossa vida nessa terra aqui. Mas muitas das vezes, amados irmãos, assim como aconteceu com um do discípulo aqui, eles ouviram a palavra sendo transmitida ali naquela manhã na praia. Por que o discípulo ele não achou o peixe? Presta atenção agora, eu quero que você preste muita atenção para você entender. Por que o discípulo não achou o peixe? Porque ele lançou várias vezes a rede. Por que ele não achou o peixe? Porque lá não... Por quê? Porque não era lá que estava a água. Ele retornou lá. Ele tinha enxergado a água. Ele não tinha enxergado ainda a água. Onde ele jogou a rede. Ele não enxergou a água. Ele lançou a rede e ele não enxergou o peixe. Olha o que aconteceu. Ele não enxergou a água, ele lançou a rede na água e não tinha peixe. Não tinha peixe mesmo. Por que não tinha peixe? Porque ele mesmo não enxergou o peixe. Mas ele retornou na mesma água. Mas ele retornou no mesmo lugar que tinha jogado a rede. E não tinha achado. Por que ele não enxergou o peixe lá naquela hora que ele jogou? Porque ele tinha perdido o foco. Olha, amados irmãos, presta atenção no que eu estou falando para você aqui. O que eu estou falando para você é algo muito profundo.
Você tem que estar muito atento para você entender o que eu estou falando aqui. Olha aqui. O peixe, ele estava lá, mas ele não enxergou lá. Por que ele não enxergou? A água estava lá. Ele não enxergou a água. O peixe estava na água, mas ele não enxergou o peixe na água. Por que ele não? Por que aconteceu tudo isso? Porque ele não focou. Ele não enxergou o peixe lá, por quê? Porque ele não estava focado. Mas quando ele ouviu, presta atenção agora, mas quando ele prestou atenção, ele ouviu a voz dizendo para ele assim, olha, vai lá e vai ter peixe. Ele ouviu esta voz, dizendo para ele ir lá, era para ele lançar novamente a rede. Aí quando ele foi lá, quando ele obedeceu a voz da palavra, irmãos, a obediência da voz da palavra de Deus, quando é obedecida a voz de Deus, no mesmo lugar que ele lançou a rede, e que não tinha peixe, tinha, mas ele não enxergou o peixe, ele não achou o peixe, por quê? Mas a água estava lá. O peixe estava lá. Onde que o peixe estava? No profundo da água. Na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia, diz assim, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 5, está escrito assim, ó. No versículo 4 diz assim, ó. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo. Velejai para o profundo. E lançai a rede para um arrastão. Irmãos, o peixe estava no profundo da água. A primeira vez, por que na primeira vez ele não enxergou? A primeira vez por quê? Porque ele tinha perdido o foco. A água estava lá, o peixe estava na água, mas ele não enxergou a água e também não enxergou o peixe. Por quê? Porque ele perdeu o foco. E ele perdeu o foco do quê? O foco da palavra. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, leve para este lado a palavra de Deus. E olha, amados irmãos, a primeira vez porque ele tinha perdido o foco, por que ele não tinha acontecido a primeira vez? Por quê? Porque ele não tinha obedecido pela primeira vez. Aí quando ele disse que sim, ó, e disse que ia lançar a rede de novo, ele foi lá, e o que aconteceu? Ele achou a água e também achou na água. Por quê? Porque ele enxergou a água e também enxergou o profundo aonde tinha o peixe. E o peixe estava na onde? Na água. O peixe estava na água. Irmãos, presta atenção. A primeira vez ele não enxergou. Por quê? Porque ele tinha dúvida no coração. Por que ele não enxergou? Porque não estava focado. Mas quando na segunda vez ele foi lá, no mesmo lugar, ele focou, ele enxergou a água, o profundo, e no profundo da água, onde estava o peixe, no profundo da água. Irmãos, muitos não enxergam, não conseguem enxergar, porque perdem o foco. Porque no momento que Deus está transmitindo a palavra, o que muitas vezes acontece? A mente está longe, totalmente
ao invés de adentrar no templo e pensar unicamente naquele momento, agora é o momento propício para ouvir a palavra. Este momento que você está ouvindo a palavra é um momento propício. Nós não podemos ficar aqui o dia inteiro pregando, ensinando, falando. Agora é o momento de nós ouvirmos e prestarmos atenção. Para o quê? Porque quando nós ouvimos, damos ouvido, prestamos atenção naquilo que Deus está falando, aí a gente vai então conseguir entender e compreender, e a gente vai aprender o quê? A entender que a bênção está na onde? A bênção está na onde? A bênção está na palavra. Irmãos, a tua bênção está na palavra. Então você tem que focar a palavra. Então você tem que prestar atenção na palavra, focar na palavra. Você não pode ficar olhando para cá nem para lá. Você não pode perder a visão. E o que muitas vezes está acontecendo com o povo de Deus? Está perdendo a visão. E o que é a visão? O que é foco? É a palavra. Muitos estão perdendo o foco. Muitos estão vivendo a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nem está esquecendo o valor que tem a palavra. Por quê? Porque é a palavra que cura. É a palavra que levanta, é a palavra que levanta a pessoa, é a palavra que sara a pessoa, é a palavra que liberta a pessoa, é a palavra que transforma a pessoa. Tudo é a palavra de Deus. Ninguém que está caído consegue levantar sozinho, sabe por quê? Porque sozinho não é possível levantar. Então a palavra levanta. E quando a palavra levanta a pessoa, o que a pessoa tem que fazer neste momento? Quando ela é levantada, quando ela é restaurada, quando ela é curada, quando ela é liberta, ela tem que aprender o quê? Focar na palavra. Andar na palavra. O que é andar na palavra, irmãos? O que é andar na palavra? Sabe o que é andar na palavra? Andar na palavra é você falar a palavra. É você transmitir a palavra. Isso é o sentido do que é andar na palavra. Quando nós lemos na palavra de Deus, se andai na palavra, andai na luz, está falando assim, olha, anda, fala da palavra. Nós, amados irmãos, nós seres humanos, nós muitas das vezes, nós perdemos o foco muito, por coisas pequenas, efêmeras. Vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, a gente tira os olhos do foco. O que é o foco? A palavra. E perde. Por que muitas pessoas falam assim, reclamam? Ah, mas Deus não tem abençoado. Eu pedi e Deus não abençoou. Irmãos, não é que Deus não abençoou, é porque a pessoa não está enxergando. Por que não está enxergando? Porque tirou a visão do foco. Tirou a visão do quê? Tirou a visão da palavra. Quando a pessoa perde a visão da palavra, perde o foco da palavra, ele não sabe mais o que fazer. Ele fica à deriva. Por quê? Porque, presta atenção, a palavra de Deus, amados irmãos, muitas pessoas usam termos assim, eu vou procurar a palavra. A palavra de Deus nunca foi perdida, ela não está perdida. Você não procura a palavra porque a palavra não está perdida. A palavra está aqui. A palavra não está ali, não está lá. A palavra, ela tem que estar aonde? Aonde você deve buscar a palavra? A palavra onde ela está? Ela está dentro de você. A palavra, ela tem que estar dentro de mim. A palavra, ela tem que estar dentro de você. Porque quando a palavra está dentro de você, quando a palavra está dentro de mim, a gente vai saber como ter a visão. Como fazer as coisas certas. Como vou agradar a Deus. Como isso, como aquilo. Tudo, amados irmãos, é a palavra. Tudo, em tudo, tudo é a palavra.
Muitas das vezes, amados irmãos, nós ficamos tão acostumados, nós ficamos muito presos aqui nesta terra. Nós damos muita ênfase aqui nessa terra. Muitas vezes tem tantas coisas que a gente dá tanto crédito que não tem necessidade. Por quê? Porque não tem necessidade, não tem sentido ficar preso naquilo. Eu não tenho que ficar focado naquilo, pensando de dia e de noite, de madrugada, viro para cá, penso nisso, penso naquilo. Não consegue ter paz no coração, não consegue ter sossego no coração, porque vira para lá, vira para cá. Pensa numa coisa, pensa na outra. Irmãos do céu, misericórdia. Nós precisamos focar na palavra. Porque a palavra de Deus é ela que acalma o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. É ela que traz paz no nosso coração. A gente às vezes, eu estou falando isso por uma experiência própria. Eu lembro que um dia desse, eu deitei, eu não conseguia dormir. Eu pensando uma coisa, pensando outra. E falei assim, mas poxa vida, que coisa, eu não fiz isso, porque eu não sou de perder sono. Por que que eu estava perdendo o sono? Por quê? Porque eu perdi o foco. Eu desconcentrei naquilo que realmente vale a pena concentrar, que é a palavra, e fiquei pensando no problema. Uma coisa tão boba, tão banal, tão sem fundamento, que aquilo estava tirando o meu sono. Para quê? Para que a gente fica assim? Por que a gente fica desassossegado dentro de nós? O nosso coração não encontra sossego, tranquilidade, paz. Por quê? Porque eu fico pensando e centralizando na coisa que não precisa. Eu tenho que focar naquilo que realmente precisa. E eu tenho que focar aonde? É na palavra. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele disse assim. No livro de Filipenses. Presta atenção que eu vou ler para você. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo fala assim? Olha, prossigo para o alvo. Que alvo é esse que Paulo está falando? O que significa aquilo ali? Irmãos, nós temos que ter entendimento de saber que quando eu leio a palavra, não leia a palavra como ela fosse uma palavra qualquer, uma letra qualquer. O nosso português tem muitos jeitos de você interpretar. E muitas vezes fala de um jeito, a gente quer resumir aqui, no literal das coisas. E não é assim. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito mais profunda do que você possa pensar ou imaginar aí na tua alma. Por isso que nós temos que focar no profundo do profundo. Quando Pedro ele focou no profundo, o que é o profundo? É a água. O que é a água? É a palavra. Quando ele focou na palavra, ele enxergou o profundo. E lá no profundo estava o peixe. Então ele focou no quê? Ele ouviu a palavra, ele obedeceu a palavra. E quando ele ouviu, focou e centralizou no profundo, aí o que aconteceu? Aí veio peixes e mais peixes. Aí ele enxergou, a bênção chegou para ele. Aí o que a gente faz? A gente olha para outro lado. A gente esquece de olhar para o profundo e olhando somente aqui, ó. A visão nossa muitas das vezes, irmãos, se perde, sabe por quê? Porque nós ficamos igualzinho a galinha. Você já viu como é que a galinha é?
Era a cabeça dela só aqui para cá, para cá. A visãozinha dela é tão petitiquinha, tão curta, ela não enxerga nada. Mas nós temos que ter uma visão muito mais ampla, muito maior. E que visão é essa? Nós temos que ter a visão que eu vou falar aqui algo para você. A visão da águia. O que a águia representa? O que a águia nos ensina? Quando a águia, presta atenção agora. Quando a águia, ela está lá no mais alto penhasco dela. E ela, quando ela foca lá na água, presta atenção, ela foca lá na água. Ela sabe que o peixe está lá. Ela vem com tudo. Ela não olha se tem predador aqui, se tem ali. Ela está focada ali. E ela vai lá e mergulha e pega o peixe e vai embora. A visão dela é muito grande. Então nós temos que ter uma visão, irmão, olhar para cima. Olhar para o profundo. Nós temos que ter visão da palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a nossa visão. É a visão que não nos deixa cegar para fazer as coisas bobas na nossa vida, que temos feito muitas vezes. Porque perde o foco. Perde a visão. Uma pessoa, quando perde a visão da palavra de Deus, ela vai escolher coisas erradas na vida dela. E muitas das vezes sofre. Isso vai sofrer porque as consequências vêm. Por quê? Porque ao invés de escolher o bem, escolheu o mal. A palavra está diante de nós. A palavra está diante de nós. Aqui, irmãos, a palavra, a água, a palavra, a água, o foco, a visão, a essência está aqui, aqui. E nós temos que olhar para ela. Dá atenção para ela, prestar atenção nela, dar ênfase nela, falar dela, pensar nela, comer ela, alimentar ela, é a palavra. Irmãos, quando o Moisés, ele falou no livro de Deuteronômio, de ver assim, olha, não é só de pão que vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da minha boca, viverá o homem. Nós não vivemos somente disso aqui. Isso aqui é algo efêmero, passageiro, vai acabar. Mas a palavra de Deus, ela dura para todo sempre. Então nós temos que focar na palavra. Falar da palavra, alimentar na palavra, dar ênfase na palavra e ficar firme na palavra. Porque ela sim é que faz o verdadeiro sentido do porquê é que eu estou aqui nesta terra. Eu estou aqui pela palavra do Deus da glória, o eterno, o justo, o soberano bendito. Eu estou aqui é pela palavra. Você está aqui pela palavra. Você não existe aqui de carne e osso, porque você é palavra que criou você. É o teu Deus, o teu Criador que criou a mim, que criou você. Então você vive é pela existência da palavra de Deus. É a palavra. Você existe por quê? Porque Deus quis que você existisse. E você existe por quê? Porque você está aqui pela palavra. Porque a Bíblia nos fala que tudo criou pela palavra. Irmãos, quando você entender, Deus quer que você entenda, compreenda o sentido profundo e verdadeiro do que é a palavra. A palavra não é algo qualquer aqui, igual essa terra, não. A palavra é algo espiritual. Ela é eterna, ela é santa, ela é bendita, ela é gloriosa, ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural. Não é uma coisa qualquer. Não é um gibizinho qualquer, não é uma revista qualquer. É a própria palavra do eterno, o Criador de tudo que existe sobre essa terra. Para que eu tenho que desvirtuar? Para que eu tenho que perder o foco? Por que eu tenho que ficar sendo cega pelas coisas desta terra? Existe apenas 2 caminhos. Não existe vários caminhos. Um que conduz para a vida eterna e um que conduz para a perdição eterna. E muitos estão escolhendo. Estão perdendo a visão.
voltou como tudo era antigamente. Perdendo o sentido daquilo que realmente faz sentido, que é a palavra. Irmãos, Deus quer que você entenda e compreenda que tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece na tua vida, tudo que vem sobre a tua vida, tudo que existe na tua vida, tudo que existe, existe pela palavra de Deus. Existe pela palavra. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra e a palavra ela é tudo. Amém, irmãos? Tudo é a palavra e a palavra é tudo. Eu não tenho que ficar correndo atrás disso, atrás daquilo, não. Aquele que obedece, aquele que foca, aquele que está centralizado e prestando muito bem atenção na palavra, ele vai conseguir entender que a bênção dele, ele tira, é da palavra, não é em outro lugar. A bênção tua não está ali. A bênção tua não está lá. Muitas pessoas vão para cá, vão para lá, vão para cá, fica procurando as coisas onde não tem sentido. Muda a direção da visão e olha para outras coisas. Coisas que não vai trazer sentido para ela. Ela fica muito pensando somente naquilo que não tem sentido. Irmãos, está chegando um dado momento aqui na minha vida. Vou fazer 32 anos de conversão. Quando eu aceitei a palavra no meu coração. 32 anos. E dia após dia, eu tenho entendido, eu tenho compreendido, e eu tenho aprendido, eu tenho tido certeza, a convicção mais profunda e mais certa do que tudo que faz sentido é quando eu estou focado na palavra. Se você ficar pensando só aqui, como diz assim, faz uma ficção na sua mente. E acha que aquilo ali que você ficcionou para você é o que mais faz sentido para a tua vida. Você vai chegar um dado momento que você vai ver que não é. Não é. Mas quando você se centralizar naquilo que realmente é a verdade e que faz sentido e que é vida e que tem vida, que é a palavra, você vai entender, não, realmente eu estava enganado. A palavra de Deus, ela está certa. Meu irmão, anda, fale, trabalhe, anda para lá, anda para cá, faz isso, faz aquilo, mas nunca perca o foco que é a palavra. Faz o teu trabalho. Faz o teu trabalho. Pensa que tudo aquilo que você está fazendo, se tem sentido para você, é porque você tem a palavra na tua vida. Se você está onde você está, é porque Deus, Ele é o teu Deus e é Ele que tem feito sentido para você. Porque tudo aqui, logo, mas muito logo, isso aqui vai tudo acabar. Isso aqui vai acabar, irmãos. Para que eu tenho que ficar? Para que eu tenho que ficar esquentando a minha cabeça, preocupada, querendo arrancar cabelo de preocupação com coisas que isso aqui vai acabar, isso aqui vai passar. Isso aqui, tem pessoas que estão vivendo a vida como se nunca vai morrer. Ele faz tanto empenho em coisas que não tem sentido, que eles acham que a vida dele é para todo sempre aquilo, só daquele jeito lá. Não sabe. Isso aqui é apenas algo
Passageiro. Não tem sentido. As coisas não têm sentido. O que tem sentido é quando nós estamos focados na palavra. Aí nós vamos entender que realmente tudo o que Deus está falando é a verdade. Fala a palavra, irmãos. Ensina a palavra. A salvação vem da onde? Como que uma pessoa é salva? Pela palavra. Como que a pessoa é liberta? Pela palavra. Como que a pessoa é curada? Pela palavra. Tudo é a palavra. Tudo que acontece é pela palavra. Nada. Tudo que foi feito pela palavra. Tudo que tem, que existe, existiu pela palavra. E isso aqui, irmãos, em breve, muito breve, vai acabar. Faça o teu projeto de vida. Mas não esqueça que você tem que focar na palavra. Porque quando você foca na palavra, porque a palavra está na onde? A tua bênção, melhor dizendo, a tua bênção está na onde? Está na palavra. Como que aquele discípulo conseguiu enxergar o peixe? Aonde que estava o peixe? Estava na palavra. E aonde que o peixe estava? Estava na água. A água é a palavra, o profundo é a palavra. Tudo é a palavra. Quando ele obedeceu, quando ele fez aquilo que foi transmitido para ele fazer, aí ele enxergou o profundo. Aí ele enxergou a água. Aí ele enxergou o profundo. E quando ele enxergou o profundo, ele enxergou o peixe. Aí o peixe veio. E a peixe veio na onde? Veio nas palmas das mãos dele. A bênção é assim na nossa vida. Quando nós estamos focados na palavra. Muitas pessoas perdem. Muitas pessoas não compreendem. Muitas pessoas não entendem. Quando o pregador está pregando, sabe por quê? Porque pensa lá, está pensando lá. Nem chegou amanhã, está pensando amanhã. Nem chegou ainda. Está pensando amanhã, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou deixar de fazer? O que eu vou fazer isso? Pensa, irmãos, viva agora. Agora é o momento de ser vivido. Agora é o momento de prestar atenção naquilo que Deus está falando. Para você saber o que? Amanhã, Deus está tomando conta. Deus vai fazer. Foca então na palavra. A única coisa que eu e você temos que fazer é estar focado na palavra. E fazer como Paulo. Prossiga para o alvo. E o que era o alvo de Paulo, irmãos? O que era o alvo de Paulo? O que Paulo ensinava? O que o apóstolo São Paulo, ele expunha, ele ensinava, ele corrigia, ele admoestava, ele ensinava, ele pregava, ele fazia tudo que ele fazia, tudo era centralizado na palavra. Olha os ensinamentos que tem aí. Por que nós não prestamos mais atenção na palavra, irmãos? Por que muitas das vezes ficamos chateados e aborrecidos, achando que Deus não quer fazer, irmão? Não é que Deus não quer fazer. Deus sempre está pronto para fazer. Só porque muitas vezes nós perdemos o foco. Nós tiramos a atenção da palavra para prestar atenção em outra coisa que não tem sentido. Aí a bênção está ali e a gente perde a bênção. Por quê? Porque nós não entendemos. Por quê? Porque a nossa cabeça ficou longe, a mente nossa foi longe. Se desligou. Irmãos, não é tempo de nós desligarmos da palavra. É tempo de nós estarmos focados nela. Continuarmos a ter certeza, confiança, credibilidade na palavra, fé na palavra. Como que eu faço para olhar o profundo? Quando você tem certeza, quando você tem fé, quando você tem confiança na palavra. Aí você vai enxergar o profundo do profundo, que é a palavra de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então foca. Foca na palavra. Não deixa nada te distrair. Vem uma pessoa fala alguma coisa, não leve em consideração não. Presta atenção na palavra.
Falou alguma coisa? Não dá ouvido para aquilo não. Foca na palavra. Está vendo alguma coisa errada? Tira os olhos daquilo lá. Foca na palavra. Está acontecendo isso? Tá, ok, beleza. Foca na palavra. Presta atenção na palavra. Não perca a palavra em hipótese alguma na tua vida. Porque a palavra, ela sim que faz sentido para você. Amém? Glória a Deus.